Hoje é 27 de novembro de 2018. Daqui a 2 dias, ou seja, a 29, é onde se processar as eleições para a renovação do Conselho e Diretoria da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e da presidência e diretoria das 200 e poucas subseções que a Ordem dos Advogados do Brasil tem em São Paulo ou no estado de São Paulo. Desconhece o cronista se essa data coincide também com eleições em outros estados da federação, mas de qualquer forma são 700, 800 mil advogados, não se tem histórico preciso do censo. São 700 mil, 800 mil advogados convocados à votação. Um exército enorme, advogados e advogadas, que deveriam constituir um sistema de potencial ético e, inclusive, material muito grande. 700 mil, 800 mil profissionais habituados à arte da escrita, da oratória, da peroração, habituados à arte, portanto, do convencimento, e postos na atualidade num caudal terrível de redução da potencialidade que tal exército deveria ter. Sabe-se bem o porquê desse enfraquecimento ou dessa fragilidade. É que os aspectos éticos da advocacia foram sendo minimizados com o número enorme de profissionais deixados à deriva neste país. A partir de anos e anos atrás, isto começou com um ministro da Educação chamado Jarbas Passarinho, que iniciou esse aviltamento com a abertura indiscriminada de faculdades de direito no país. E depois, ministro a ministro, as coisas foram se abastardando de tal maneira que hoje nós temos 1.200 e poucas faculdades de direito vicejando por aí, com outras 400 e poucas, quase 500, esperando por aprovação nas gavetas do Ministério da Educação. Todos, mas todos os ministros da Educação que estiveram no ministério respectivo têm uma parte de responsabilidade nesse inferno despudorado de nascimentos de institutos de ensino e aprendizado das ciências jurídicas e sociais. O Brasil é recordista nessa maiorização. Já se pensou, inclusive, alguns anos atrás, em reduzir o curso de Direito de 5 anos para 3. Era uma secretária servindo
de executiva no Ministério da Educação que pretendia tal abertura ou tal maiorização dessa perda de conteúdo ético. Naquela época, naquele tempo, isso foi coibido. Nós temos hoje 5 anos de estudos da ciência jurídica e social. Mas, se disser que a advocacia vai bem, não vai não. Vai muito mal. E vai mal também porque nós, advogados, mesmo as lideranças da classe, deixamos de vigiar como era preciso, com bastante imediatidade e até mesmo com agressividade adequada a tal reação de caráter ético. A culpa é nossa. Quando o escriba diz que a culpa é nossa, é sim daqueles que lideraram a Ordem dos Advogados nesses tempos todos que passaram do antecedente até o tempo presente. É preciso que as lideranças da nossa classe batam no peito o meia-culpa, porque somos sim responsáveis por esse ou este aviltamento paulatino das regras que devem presidir ao acréscimo ou à redução do ensino da ciência jurídica e das ciências sociais também. Dir-se-á que nós temos resistido. Não. Nós nunca reagimos com a presteza, com a agressividade, com a prontidão, com a valentia e com a coragem adequadas a tal tipo de empreendimento de natureza moral. E no dia 29, aqui no estado de São Paulo, nós vamos escolher novamente o presidente da seccional e os presidentes das 200 e poucas subseções da Ordem dos Advogados. Num período difícil, sim, numa época muito complicada para nós todos. Para se ter uma ideia, já há avanços na determinação de estimular-se o Tribunal de Contas para recomeçar a tentativa de vicejar o esforço na limitação da liberdade da Ordem dos Advogados quanto à necessidade ou indisponibilidade pretendida de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Isso é uma forma, sim, de escravização da guilda da Ordem dos Advogados do Brasil, que lá atrás, alguns anos passados, já foi vítima de tentativa assimilada àquela na qual se está a pensar. Esse período que vem por aí é uma época que há de ser muito difícil para a advocacia.
E se dirá que não vai haver dificuldade alguma, porque nós estamos na plenitude democrática, vai haver sim, a partir do assentamento de uma espécie de remilitarização do país, com o endurecimento de variados setores, o pseudo-endireitamento ético do país, pretextado pelos militares, vai atingir também a Beca. Se quando não atingir a toga. Então nós advogados, que hoje somos 800 mil, quiçá, enfraquecidos, aglutinados de um lado e espalhados de outro por essa nação inteira, vamos ser perseguidos, sim. É esperar para ver. E o que se faz? O que se põe a classe a fazer nesse período todo atravessado e a atravessar? Este escriba tem refletido muito sobre o assunto a partir dos primeiros tempos da advocacia, em que recebeu um número de inscrição 13.439. Isto significando que antes deste profissional, inscritos na seccional de São Paulo, deve haver talvez uns 4.000 vivos, porque os demais ou morreram ou estão a deixar, com certeza, o exercício da advocacia. Então, este advogado criminal é muito antigo na profissão e já viu, se não tudo, já viu quase tudo. Nós temos os advogados quase que plenamente aviltados no trato com as demais carreiras jurídicas, com um abastardamento tal que se está a criar, até por necessidade, uma espécie de superclasse de advocacia. Aqueles simplesmente formados ou que colaram um grau no curso de direito têm cada vez menos possibilidade de respeitabilidade nesse relacionamento entre a advocacia, o Poder Judiciário, a polícia e o Ministério Público. Então nós temos agora uma superclasse. Os mestres e os doutores em direito. E depois dos doutores, onde vir os pós-doutores, no sentido de aeração da respeitabilidade, deixando-se para trás aquele formigueiro de menos intelectualmente dotados. A época é difícil, sim, é ruim, talvez, com advogados e advogadas revistados à entrada dos fóruns, com as moças tendo as pastas revisitadas por agentes nem sempre muito bem educados, com a comunicação via internet, restringindo o contato físico entre a beca e a toga, e não se sabe exatamente onde isto vai chegar. Tocante à característica de amealhamento
da população de advogados e advogadas para uma resistência que é muito necessária, o que se tem também é a falta de concentração dessa população enorme em torno de ideários indispensáveis, necessários, mas sempre desprezados. O advogado hoje tem dificuldade muito grande em exercer a profissão. Fundamentalmente, o que há, quem sabe, é uma dose qualquer de tolerância das nossas lideranças frente às ameaças vistas e revisitadas aqui e ali no sentido de vulneração das prerrogativas profissionais. Nós deveríamos ter sido muito agressivos há muito mais tempo e não fomos. O que se espera nessas eleições é que os nossos candidatos e mesmo os vencidos não se esqueçam de que nós estamos na mediação entre um tempo ruim que se espera estar passando e um tempo perigoso que vem por aí. E os vencedores, na votação que há de ser feita no dia 29, os vencedores precisam estar preparados para essa agressividade e esse combate, que há de ser muito duro, sim, porque a promessa feita por aqueles que estão a mandar no Brasil de hoje é de endurecimento, ou seja, de rigidez no trato da população em geral e daqueles que exercem o direito em especial. É uma promessa que vitupera, se e quando materializada, que vitupera a rigidez das nossas becas. Portanto, são milhares de advogados no estado de São Paulo e outros milhares no Brasil remanescente. Portanto, é hora, sim, de não afrouxar os cinturões e de encarar o futuro com muita coragem, porque, minha gente, isto vai ficar muito mais complicado no tempo que vem aí. E essa complicação só pode ser resolvida à custa de muita valentia. E lá na Vevá.